Padre Fábio, por que ocorre hoje tanta destruição familiar? Por que hoje as famílias não têm prevalecido, padre? E o que devemos fazer para evitar isso? Hoje, a família ela sofre o tempo todo ataques muito violentos da sociedade. Esse jeito contemporâneo de viver, né? Esse jeito moderno que não favorece o vínculo. E aí, Natália, a gente precisa pensar que quando a gente analisa a questão da família, é o lugar onde isso explode. Mas a fragilidade dos vínculos afetivos humanos, ela está cada vez mais evidente em tudo, não é? As pessoas não estão muito dispostas a se doarem umas às outras. O mundo contemporâneo, com tudo aquilo que é próprio dos nossos dias, né? É aquilo que são as características do nosso mundo. Tudo muito transitório, tudo muito rápido, tudo muito fugaz. É muito difícil, o amor não sobrevive dessas pressas. O amor ele precisa de calma para acontecer, não é? Pode até se apaixonar rapidamente, mas a paixão dura um tempo e depois da paixão, a paixão é apenas a antessala do amor. O amor é aquele sentimento que a gente nutre uns pelos outros, que nos dá estabilidade mesmo. Ele exige tempo, ele exige fidelidade. E hoje, nesse mundo de tantas possibilidades, essa fidelidade tem sido muito ameaçada, tem sido muito difícil ser fiel nos dias de hoje. Por quê? Porque nós somos estimulados o tempo todo para novidades. Isso é característica dos dias de hoje. Há uma frase de Karl Marx, né, o marxista, que nós não comungamos das mesmas ideias, mas ele tem uma frase muito interessante quando ele fez a análise da sociedade moderna, né, no tempo dele. Hoje nós já estamos numa sociedade pós-moderna, digamos assim. Qual que é a diferença do moderno para o pós-moderno? No moderno, nós achávamos que a razão já tinha solucionado todos os problemas da humanidade. E hoje, na pós-modernidade, não. Nós já assumimos que a razão não resolveu tudo. Essa é a grande diferença da modernidade para a pós-modernidade. Karl Marx dizia uma frase interessantíssima, ele dizia assim: tudo o que é sólido desmancha no ar. Isto é, todas as estruturas que até então eram sólidas, fixas, né, que davam segurança à sociedade, se desmancharam. Os poderes foram destituídos, né? Perderam as autoridades, digamos assim. Isso acaba tendo uma consequência muito séria na nossa humanidade. A antropologia muda, né? O ser humano fica outro com este tempo em que tudo se desmancha no ar. Nós vivemos inseguranças muito profundas nos dias de hoje. E engraçado, minha gente, que a gente avança, a gente evolui, a sociedade fica cada vez mais avançada, tecnologicamente falando, mas as necessidades humanas ainda são como no tempo da pedra, né? Nós ainda necessitamos as mesmas coisas. Eu ainda, por mais moderno que eu seja, por mais que eu seja evoluído, eu ainda continuo necessitado de sentimentos e cuidados afetivos rudimentares. Aí como é que a gente concilia dentro de nós essa postura moderna que nós precisamos ter, avançado, né, de estar no mundo de hoje e dar conta de lidar com tantas possibilidades e ao mesmo tempo cuidar desse coração tão rudimentar, tão cheio de necessidades básicas, né? É o grande conflito hoje. Nós vivemos numa época em que essas necessidades rudimentares e básicas humanas estão sendo cada vez mais negligenciadas. Por quê? Por causa da fragilidade dos laços humanos. Em outros tempos, as pessoas pensavam 2, 3 vezes antes de se separarem, antes de darem fim ao casamento. Hoje não. Porque o nosso discurso, a nossa mentalidade, nos diz que nós precisamos ter pressa para resolver as coisas e que a nossa felicidade é urgente. Eu acredito mesmo que a felicidade é urgente. Mas essa urgência de ser feliz não pode nos retirar o bom senso de analisar as nossas escolhas. Então, tudo aquilo que hoje pode ser uma facilidade, pode se voltar terrivelmente contra nós.
Então hoje a família sofre demais por causa disso, porque os seres humanos que constituem esse núcleo familiar estão cada vez mais impossibilitados de viverem os laços definitivos. Porque para viver um laço definitivo precisa ter muita maturidade. E maturidade significa saber sofrer do jeito certo para que a gente possa fazer prevalecer o valor. Então, se eu sou imaturo do ponto de vista afetivo, eu jamais vou ser capaz de me renunciar ou de fazer algum sacrifício pela pessoa que está do meu lado. Eu vou querer sempre a satisfação das minhas necessidades, eu vou querer sempre a satisfação dos meus desejos e não quero me preocupar muito com quem está do meu lado. É engraçado, né? Se a gente for analisar, onde é que a gente começou a viver esse processo de mudança? Aí a gente vai descobrir que na escola, um lugar onde a gente aprende a ser a gente também, porque não é só dentro de casa, muita pedagogia que foi aplicada nos nossos pais, um pouco em nós que estamos aí com 30 e poucos, 40 anos, nós somos educados muitas vezes para estarmos preparados para este mundo moderno. A competitividade, perpassando as pedagogias. Mas muitas vezes a solidariedade deixou de ser ensinada. O valor do vínculo, da colaboração. Como é importante, minha gente, nos dias de hoje, a gente retomar isso. Nós precisamos voltar a ensinar a solidariedade aos nossos filhos, a cooperação, a tolerância. Veja bem o que aconteceu e que está repercutindo demais na mídia, né? Aquele ataque, aquele homossexual em São Paulo. Um rapaz que foi cruelmente agredido porque é homossexual. Agora você já imaginou, se o mundo continuar nesse ritmo, se nós não formos capazes de respeitar o outro, eu posso, minha gente, não concordar em absolutamente nada da maneira como o outro vive, como o outro pensa. Mas eu preciso respeitá-lo. O que Jesus nos ensina antes de qualquer coisa é isso. A diferença existe no mundo e sempre existiu, vai existir, e cada vez mais essas diferenças vão ter coragem de se colocarem no mundo. Então a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não se transforme num instrumento de ódio no mundo de hoje, justamente por causa do despreparo afetivo que nós temos. Você já imaginou agora uma pessoa ser agredida na rua por causa da opção sexual que tem? Se o mundo ficar assim? Onde é que está o nosso amor? Onde é que está o nosso respeito? E aí, minha filha, a família sofre também por causa das constantes invasões dentro da nossa casa, dos contravalores que entram dentro da nossa casa e começam a fomentar a cabeça dos nossos filhos, começa a gerar personalidade, começa a gerar jeito de ser. Quando é o início do programa, né? Quando a gente aprende que trabalhar não vale a pena, que é melhor roubar, que é melhor enganar. Gente, o que norteia uma pessoa, o que faz um ser humano ser quem é o caráter. E o caráter, ele é moldado desde o início da vida, desde quando nós começamos a perceber que a criança precisa aprender valores. Agora, veja bem, se o contexto da pós-modernidade nos modificou demais, se nós estamos o tempo todo ávidos pelas possibilidades, mas incapazes de lidar com esses valores, de trabalhar esses valores dentro da nossa casa, a gente corre o risco de criar uma geração, uma sociedade cada vez mais precária, que não sabe amar, que não sabe colaborar, que não sabe respeitar, que não sabe conviver com as diferenças. Eu não estou aqui motivando absolutamente nada. Eu não estou fazendo outra coisa senão dizendo que nós precisamos voltar a cultivar os valores dentro da nossa casa. Ensinar para os nossos filhos o amor ao outro, o respeito mesmo que ele seja diferente de nós. A instabilidade dos laços afetivos hoje, ela tem sido causa de muitas violências, porque o filho que
que cresce sem pai, que cresce sem mãe, que cresce sem referência de autoridade, ele vai sair pela rua assim, achando que ele pode espancar todo mundo, que ele pode bater em todo mundo, que ele pode pegar o carro dele, que ele pode avançar o sinal. Por quê? Ele não aprendeu os limites. Está vendo que a estrutura familiar, ela é minada nessas coisas? É na ausência de formação das nossas crianças. Gente, ninguém quer ser marginal. Mas se nós não damos a oportunidade, as pessoas não vão vencer na vida. Marginalidade, o que é? É ficar à margem. É não entrar no pacote principal. Aliás, cada vez mais eu estou convicto de que todas as obras assistenciais, sociais que nós temos dentro da sociedade, tem que ser para gestar um novo jeito de ser gente. A minha atitude solidária, ela tem que estar diretamente ligada às instituições que trabalham na recuperação de pessoas. Na oportunidade de que as pessoas saiam da marginalidade, de que elas reencontrem o caminho da vida, de que elas comecem a trabalhar, que elas reencontrem a sua dignidade e voltem a dar conta da vida. Saiam da margem. A ação de Jesus sempre foi essa. Jesus encontrava as pessoas marginalizadas, isso é, fora, elas estavam jogadas fora. Ele trazia de volta todas as marginalizações possíveis, minha gente. Jesus trabalhou com a marginalidade social, com a marginalidade psíquica, com a marginalidade religiosa, emocional, física. Jesus olhava para aquele que estava de fora e convidava a vir para dentro. Era a grande mudança que ele realizava na vida das pessoas. Fazia uma faxina no coração. Eu me recordo que a minha mãe, de vez em quando a gente contava uma mentira, ela falava assim: ah, menino, vou te passar um sabão. O que era na expressão da dona Ana e de tantas outras mães que diziam a mesma coisa? Passar um sabão, o que é? Vou dar uma lixada na sua personalidade, né? Vou dar uma limpada nessa personalidade. Não precisa esperar o sabão vir do outro. Tenha coragem de você mesmo reconhecer nas suas indigências o que precisa ser lavado com sabão. A alma precisa dessa lavada de vez em quando. Para que quando a gente assistir a esses noticiários em que essas atrocidades acontecem, você ter a coragem de reconhecer: se eu não cuidar um pouco mais de mim, eu faço a mesma coisa. Reconhecer isso já é um grande passo. Passa um sabão na sua cara hoje também, eu vou passar na minha. E aí a gente melhora o mundo, sabe por quê? A gente começa a fazer a limpeza dele a partir de nós. Da mesma maneira como os morros do Rio de Janeiro podem ser limpos de tanto crime, para que as pessoas voltem a andar com serenidade, com tranquilidade, a gente pode fazer também com os nossos corações. Limpe seu coração. Retire dele todo e qualquer resquício de ódio, de maldade, de intolerância. Permita que Jesus fique nele. E se você tiver Jesus no coração, fique tranquilo. Tudo mais você vai aprender com o tempo, porque Jesus nos amadurece. Jesus nos faz caminhar. Ter Jesus dentro do nosso coração como meta, como base do nosso caráter, é garantia de que a gente vai agir do jeito certo. Nós seremos o ser humano que o mundo precisa. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tenho como convicção de que a maturidade, ela pode ser percebida à medida em que nós vamos tendo um olhar mais abrangente. Você pode observar que todas as vezes que nós estamos visitados, por exemplo, pelo sofrimento, o nosso olhar costuma ficar muito restrito. A gente só enxerga aquele ponto de dor, seja uma dor emocional, seja uma dor física. Por incrível que pareça, o sofrimento, quando ele nos atinge, parece que ele faz um movimento em nós que nos faz retroceder às vezes na maturidade. É claro que o sofrimento nos amadurece,
Mas às vezes a gente precisa de uma experiência de distanciamento dele, para a gente poder alcançar a maturidade que ele nos traz. Porque no momento em que ele está acontecendo, nem sempre nós conseguimos ser maduros o suficiente para que a nossa visão seja mais abrangente. A gente só enxerga o que nos faz sofrer. E é por isso que nós necessitamos tanto de pessoas que nos ajudem a ampliar o olhar. Eu acredito, minha gente, que a nossa maturidade ela vai nos dando este benefício, além dos muitos outros, né? Porque nada pode ser mais saudável a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, até mesmo a nossa vida física. É a nossa maturidade. A maturidade é um processo que nunca termina. A gente começa a amadurecer já criança, quando a gente aprende a distinguir o sim do não, quando a gente compreende as regras da vida, a partir das regras dos jogos, né? Piaget, que é um grande nome, na verdade ele era um biólogo que se tornou muito importante para a psicologia educacional. Ele dizia que não adianta você querer ensinar a uma criança as regras morais do certo e do errado com histórias muito complexas. A melhor maneira de fazer uma criança a compreender, do ponto de vista moral, o que é certo, o que é errado, é colocando-a numa brincadeira. É o lúdico, é o jogo que nos ensina as regras da vida. Então, quando você põe uma criança para brincar com outras crianças e estabelece regras para aquela brincadeira, isso pode, isso não pode, ela naturalmente vai conquistando essa maturidade, essa capacidade de distinguir o certo do errado. Ela amadurece ali. Então, em algum momento da vida, nós começamos a amadurecer. A gente começou a sair de nós. Porque o que é o amadurecimento? É uma capacidade de estar em si, que a gente nunca deixa de estar em nós, para depois você lançar um olhar para o outro. Não dá para fazer o contrário, do olhar de fora vir para dentro, não. É sempre um movimento que inicia em nós. Toda a visão que eu tenho do mundo parte da visão que eu tenho de mim. É por isso que às vezes a gente encontra pessoas muito pessimistas com as outras, não é? Não acredita em ninguém, não acredita na bondade do mundo. É porque ela não se enxerga uma pessoa boa. Então ela faz uma leitura de si, não encontra muita coisa interessante, aí ela começa a fazer a leitura de todo mundo da mesma forma como ela se lê. Por isso que a gente precisa ter paciência com essas pessoas. O que a gente precisa ensinar e aprender o tempo todo é que o olhar que nós temos sobre nós, ele é determinante no olhar que nós temos sobre os outros. É assim que a gente amadurece, com um olhar particular, íntimo, para dentro, que depois me proporciona olhar os outros também. E as nossas relações humanas, elas vão ficando muito mais saudáveis à medida em que este olhar que me joga para dentro e que depois me devolve para o outro é maduro. Um olhar maduro, por exemplo, ele não se prende ao pouco do que o outro me revela. Porque às vezes nós temos a ilusão de que conhecemos o outro, mas nós só temos algumas pinceladas. O imaturo diz, eu já sei quem é você. O maduro vai dizer, eu sei algumas coisas sobre você, mas eu não sei a totalidade. Você sabe por quê? Nem o outro conseguiu chegar à totalidade do autoconhecimento. Como é que eu vou dizer que já sei tudo sobre o outro, se eu muito pouco sei sobre ele? Nós estamos, por exemplo, numa época em que a gente se comunica com muita facilidade. Então, muito facilmente também a gente tem opiniões sobre as coisas, sobre as pessoas. E muitas vezes ali, no momento em que a gente emite as nossas opiniões, nós não fazemos outra coisa senão demonstrar a nossa imaturidade. A pressa em dizer.
É impressionante como hoje nas redes sociais uma pessoa é facilmente crucificada por uma notícia que saiu sobre ela. Uma notícia que nós nem sabemos se corresponde à verdade, porque a notícia pode ser distorcida. Ou então alguém viu um detalhe daquela pessoa e classifica aquela pessoa a partir do detalhe que viu. Isso é imaturidade. E é por isso que a maturidade combina muito mais com o silêncio. Não tenho o que dizer ainda. Preciso formatar a minha opinião. E pode ser que eu chegue à conclusão de que eu não tenha condições de dizer nunca alguma coisa sobre aquele fato, por causa dos limites que eu possuo de não ter conhecido o fato como ele merecia ser conhecido, para que eu tivesse uma opinião sobre ele. Você já imaginou como a gente conviveria melhor se a gente deixasse cair por terra essas pretensões? De achar que sabemos tudo sobre o outro, de fazer os nossos julgamentos de forma tão apressada sobre os outros, de enclausurar os outros nas nossas opiniões, nos nossos achismos. Tanta gente achando nos dias de hoje, tão pouca gente sabendo de fato. Nós somos imaturos quando nós não somos capazes de compreender o outro como totalmente outro. Isso é uma linguagem filosófica que pode parecer difícil, mas não é não. O Christian, boa noite meu amigo, seja bem-vindo. O Christian, eu tenho conhecimento de algumas questões da vida dele, já nos conhecemos há muito tempo. Eu era padre recém-ordenado, morava em Belo Horizonte, ele estava lá paquerando a Camila, né? Estava namorando com ela já, não estava? Naquela época? 2001, 2002, por aí. Christian lá em Belo Horizonte, há tanto tempo nós estamos aqui juntos nessa missão com o programa Direção Espiritual, mas por mais que eu conheça o Christian, ele continua sendo para mim totalmente outro, sabe? Isto é, a minha razão não abarca, a minha razão não pode esgotar o Christian, nem a Camila, que é a esposa dele, que dorme com ele toda noite, que convive com ele 24 horas. Mesmo um casal que se ama, que está junto há 50 anos, nós nunca esgotamos o outro, porque o outro ele continua sendo inédito para si mesmo. Isso é maturidade. Por exemplo, um casal que não ousa dizer, isso eu já sei de cor, não sabe. Nós sabemos muito sobre o outro. E quando somos imaturos, nós achamos que aquilo que nós já sabemos já esgotou as possibilidades do outro. Não. Não subestime a capacidade que uma pessoa tem de ser totalmente diferente a partir de um determinado momento da vida. A partir de um determinado fato, de um acontecimento. Então a gente erra menos quando nós enclausuramos o outro nas nossas opiniões e nos nossos achismos. Claro que aquilo que você já sabe sobre o outro é importante. Nós não estamos dizendo que você vai abrir mão disso. Nós só estamos dizendo que a maturidade em nós, ela amplia o nosso olhar, até mesmo para a gente ter condições de dizer, eu não sei tudo sobre ele. Eu sei muito, mas não sei tudo. Porque talvez nem o tudo ele saiba ainda. O tudo de si. A maturidade, ela nos livra do amor de posse. Eu identifico que o outro não é uma extensão minha, ainda que ele seja o meu filho. Ainda que ele tenha saído da minha barriga, ainda que ele tenha saído das minhas carnes. Ainda que eu tenha dado todos os ossos da sua constituição. O outro não é uma extensão minha. Ele não tem obrigação de viver o que eu quero que ele viva. O outro não é um território para a satisfação daquilo que eu não consegui satisfazer em mim. Ai, como é difícil. Porque em nome do amor nós ficamos imaturos a vida inteira. Pais e mães que não conseguem enxergar os filhos como outros, como totalmente outros. E em nome desse amor de posse, não permitem que a maturidade venha lhe colocar esse doce deleite
de permitir que o filho seja quem ele pode ser. Olha, quando nós temos um filho pequeno, nós temos autoridade sobre ele. E a gente peca se a gente não exerce a autoridade. Porque a autoridade é uma proteção que nós podemos oferecer ao filho. Dizer não a um filho, no momento em que ele não sabe dizer sozinho, é protegê-lo. Escolher por um filho, no momento em que ele não pode escolher sozinho, porque lhe falta maturidade, é um gesto de amor. Ah, mas quando a gente insiste em escolher e em decidir para um filho aquilo que ele já pode decidir sozinho, nós estamos desprotegendo com o nosso desamor, com o nosso excesso. Claro, machuca, a gente fica chateado, mas não demora. Você não deixa demorar dentro de você. Quando eu digo entra pelo ouvido, sai pelo outro, é porque não vai demorar. Eu não estou minimizando o efeito desagradável que as pessoas provocam em nós quando nos ofendem. Eu só estou dizendo que quando nós sabemos que aquilo não tem uma conexão com a nossa verdade, nós deixamos passar. A gente não retroalimenta. Porque o que é que nos machuca tanto no comportamento? E muitas vezes nós adotamos comportamentos altamente destrutivos por isso. Eu escuto, reescuto, escuto, reescuto e fico naquele ciclo. Entendeu? Aí eu fico fazendo aquele ciclo vicioso. Então a pessoa escreve uma coisa muito desagradável para mim nos comentários. Se eu sei que aquilo está me ofendendo, eu presto atenção. Por que está me ofendendo? Tem algum alinhavo com a minha verdade? Tem? Então tá bom. Deixa eu prestar atenção nisso que a pessoa está dizendo. Quem sabe essa ofensa poderá até me ajudar a identificar no meu comportamento e fazer uma modificação, alterar positivamente algo que em mim pode ficar melhor. Por causa de críticas que nos chegam de fora. Gente, quando nós queremos crescer, até a crítica de quem não nos ama nos ajuda. Escreva isso no seu coração, no seu entendimento. Quando você quiser crescer, até a crítica de quem não lhe ama vai lhe ajudar a crescer. Tudo pode ser transformado em instrumental de transformação. E o que é bacana é que quando a gente identifica que aquela palavra muitas vezes é caluniosa, ela não tem nenhuma conexão com a nossa verdade, aquela palavra não tem nenhuma razão, não faz sentido para nós, o que você faz? Entra no ouvido e sai no outro. Enquanto passa, machuca, enquanto você lê, machuca, mas você não deixa demorar. Então era sobre isso que eu estava falando. Eu tenho horror de simplificar o que para o outro é importante. Então, eu não quero de maneira alguma, com a minha forma de pensar, lhe fazer acreditar que aquilo que lhe ofende não é importante. Não é sim. Mas eu queria que você prestasse mais atenção naquilo que de fato lhe ofende. Se está lhe ofendendo, pode ser que tenha alguma razão. Agora, se é calúnia, se não tem nenhuma conexão com a verdade, se está completamente desalinhado com o que você sabe de você, entra por um ouvido e sai por outro, e não demora. Não pode demorar porque é um exercício de amor próprio. É difícil? É muito difícil. Ainda hoje, em umas respostas que eu dava, eu dizia, olha, é um processo extremamente doloroso, porque requer muita maturidade espiritual você chegar à conclusão. O outro está me ofendendo porque ele tem razão. E eu não gosto de me reconhecer assim, mas ele tem razão. Quando o outro me chama de egoísta, quando o outro me chama de possessivo, quando o outro me chama de invejoso, quando o outro me chama de vaidoso, de alguma forma, aquilo que o outro está nos dizendo diz respeito
ao que o outro percebeu em nós. Diz respeito à nossa verdade pessoal. Então, causa um sofrimento. Causa, a gente sofre. Mas não deveria. Não deveria sofrer. Não deveríamos sofrer. Deveríamos interpretar aquele alerta como uma oportunidade de sair disso, porque muitas vezes, ou melhor, às vezes é até bom sofrer sim. Às vezes é até bom sofrer. A gente não deve sofrer quando aquilo que o outro está dizendo é apenas uma projeção de si mesmo. Ele está se projetando em mim. E a gente deveria ter essa maturidade emocional, espiritual, que nos colocasse nessa postura de pensar, não, o outro não tem nenhuma razão no que está dizendo, portanto, entra aqui e sai aqui. Volto a dizer, se no processo de passar por aqui e sair por aqui, doer um pouquinho, é normal. Nós somos humanos. As palavras nos sangram com a mesma intensidade com que um punhal pode sangrar um corpo. Sangram as nossas sensibilidades. Sangram aquilo que em nós é frágil. Então, não é nenhum problema você perceber que sangrou, que doeu ouvir aquilo que você ouviu, que doeu ler aquilo que você leu. Só que faça o exercício de racionalizar isso. Aquilo que o outro escreveu não é a sua verdade. Aquilo que o outro disse não é a sua verdade. Então, se o outro está dizendo, se o outro está escrevendo, é uma impressão que ele tem e que não deveria lhe incomodar tanto, porque você sabe que a sua verdade pertence a você. E você já está devidamente esclarecida de que aquilo que ele está caluniando você não corresponde ao que você sabe. Em última instância, minha gente, vale aquela regra. Os outros nos imaginam. Nós sabemos quem nós somos. E entre ficar com aquilo que o outro acha e Deus sabe, entre aquilo que Deus sabe a nosso respeito, eu não tenho dúvida de que vale muito mais a pena ficar com aquilo que Deus sabe de cada um de nós. Portanto, mantenhamos a nossa perseverança, mantenhamos a nossa atenção, mantenhamos a nossa sensibilidade aguçada para separar as ofensas das calúnias. Ofensas muitas vezes estão associadas a uma verdade que nós não queremos reconhecer. Calúnias são situações que os outros inventaram para nós, que, portanto, por não terem nenhuma conexão com a verdade, só vão nos incomodar durante o processo de passar, entre entrar aqui e sair por aqui. Se ofendeu, se doeu, presta atenção. Quem sabe o outro esteja lhe dando uma feliz oportunidade de você corrigir em si aquilo que chegou de uma forma que você não escolheria. Foi sendo ofendido que você sentiu o encontro com a verdade, foi doloroso, foi desagradável, mas também foi uma feliz oportunidade que você teve de avançar, de evoluir. Volto a dizer, o grande desejo de cada um de nós, o grande empenho de cada um de nós deveria ser sempre a evolução. Queremos alcançar a melhor versão que está à nossa disposição. Para isso nós somos religiosos. Eu sou cristão católico felicíssimo dentro do meu conceito de fé. O cristianismo fez sentido para mim. Não sei qual é a sua religião, mas eu sei que a sua religião tem instrumentais para lhe ajudar a chegar ao melhor de si mesmo. Ao melhor de si mesmo, ao melhor de si mesmo. É o que Deus quer de nós. Seja qual for a religião, o que nós precisamos entender é que ela precisará ser para nós um lugar, uma oportunidade para chegar ao melhor de nós. Eu, como cristão, digo, todos os encontros de Jesus foram assim. Foram para promover o melhor das pessoas que ele encontrava. Então, ainda que chegue por meio de uma ofensa, presta atenção.
Antes de ficar bravinho, antes de recusar, não. Presta atenção. Às vezes aquele que nos ofende está nos fazendo um favor em nos colocar diante de uma verdade que talvez a gente tenha negado. Agora, se o outro lhe caluniou, passou aqui, saiu aqui, e só doeu o tempo que ficou. Que você é inteligente, você é sábia, você é sábio, inteligente, e não fará questão de ficar. É Jesus que dizia isso. E falava isso de maneira muito comprometedora, né? Olha, tudo que fizer a um desses menores, né? Tudo que fizer a um desses pequeninos, é a mim que você estará fazendo. Tudo que você fizer de bem, de bom neste mundo, todo o amor que você tiver a essas pessoas que precisam ser amadas, tenha consciência de que vocês estarão amando a mim também. É essa identificação direta. A parábola do samaritano nos mostra de maneira bonita essa interferência, né, de Deus na história através de gestos humanos. O samaritano, né, aquele homem que acolhe dentro da pensão, que traz para dentro da pensão aquele homem e pede que o dono da pensão cuide daquele que estava doente, porque o bonito é você descobrir que a caridade está tanto no samaritano que leva para a pensão, como no dono da pensão, porque a quantia que o samaritano deixou lá para cuidar do doente não dava para nada. Então, ele teve o gesto de solidariedade de retirar o doente da rua e colocar dentro da pensão, mas a verdadeira caridade quem fez foi o dono da pensão. Às vezes a gente não pensa sobre isso, né? Que é um anônimo da história. Eu descobri isso através de um professor que estava dando uma palestra e contou que a quantia que fala, agora eu não me recordo quantos denários, né? A quantia que o samaritano deixou para que fosse usada, né? Não era nada perto do que aquele doente precisava. Então é interessante isso, que o dono da pensão é o homem da misericórdia, é o anônimo da história. E é muito bonito, muito interessante, minha gente, nós descobrimos que a nossa fé em Deus, ela passa o tempo todo pelo amor que a gente tem à humanidade. Paixão por Deus, paixão pela humanidade. Amor a Deus, amor à humanidade. Nós não temos como fugir desse desdobramento social do Evangelho. Nós não temos como viver uma religião só espiritualizada. Não faz bem. A minha espiritualidade precisa ser fecunda. Nós precisamos ser homens e mulheres de mística. Isso é inevitável. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Nós precisamos ser homens e mulheres sacramentados nesta dimensão o tempo todo. Nós não podemos nos desprender dos motivos místicos da nossa ação. Mas nós também não podemos nos esquecer que esta ação é importante. A ação sem a oração vira sociologia, né? Mas a oração sem a ação vira alienação. E a igreja nos ensina que nenhum dos dois caminhos solitários é saudável. É preciso, tem gente, viver esta bonita junção. Durante muito tempo na igreja nós tivemos erros, né? A teologia da libertação, em muitos, não digo ela toda, mas em muitos segmentos errou terrivelmente. Em muitos lugares ela errou terrivelmente, porque resumiu a ação evangélica a uma ação social, esqueceu da dimensão mística. Por outro lado, a renovação carismática, em muitos lugares, em muitos segmentos, também esqueceu a dimensão social, só se transformou em espiritualidade. Mas e a ação social? E o amor ao próximo? A gente reza, mas sai ali e maltrata a pessoa que está de fora. Como é que a gente pode compreender que Deus aconteceu na nossa vida, se eu ainda não sou capaz de tratar bem o menor dos meus irmãos? Não é verdade? Então nós precisamos ter esse cuidado. Em outros lugares, volto à teologia da libertação, em muitos lugares nós tínhamos uma bonita ação social, homens e mulheres politizados em nome do Evangelho, mas sem nenhum amor a Jesus. Então não é isso que a igreja quer. A igreja precisa desse equilíbrio.
E eu acho interessante, sabe, quando a gente vai percebendo que o próprio tempo se encarrega em ajustar essas coisas, né? Eu fico vendo em tantos lugares a renovação carismática descobriu esse desequilíbrio e criou instituições, criou obras assistenciais maravilhosas. Fez um trabalho. Então é interessante. É interessante a gente buscar compreender que esse amor a Deus é também amor à humanidade. E que eu não posso me desequilibrar. O céu é para aquele que se equilibra. Isso é interessante. Isso é uma questão de maturidade, né? À medida em que nós vamos vivendo, nós vamos descobrindo os nossos desequilíbrios. Eu olho para o passado, por exemplo, e eu vejo quantas vezes a minha religião foi apenas espiritualidade. Durante quanto tempo eu fui insensível às questões sociais? Muitas vezes. Hoje eu sinto, graças a Deus, eu sinto meu coração muito mais movido para buscar esse equilíbrio. É preciso ser um homem de oração, mas é preciso também ser um homem de ação. Aí nós vamos fazendo as parcerias que a gente pode, né? A gente sabe que lá tem uma obra social maravilhosa, que está fazendo um trabalho social, mas que também está buscando mística. Aí nós vamos lá e estabelecemos parceria. Esse é o trabalho voluntário que todos nós precisaríamos ter, gente. É impressionante o quanto que um trabalho voluntário ocupa a cabeça da gente, a ponto de nos fazer esquecer dos próprios problemas que a gente tem. E quando a gente esquece o problema que a gente tem, parece que ele se resolve, né? É Deus agindo na nossa vida. Eu particularmente acho, minha gente, que faz falta para nós, muitas vezes, ocupar a nossa cabeça com alguma coisa. São tantas as obras pelas nossas cidades, iniciativas particulares, que precisam de ações voluntárias. O trabalho voluntário é de uma beleza impressionante, porque faz um bem danado a quem recebe, mas faz também a quem realiza. É você tirar um tempo da sua vida, do seu dia, de repente 2, 3 dias a semana. Eu tenho minha amiga Judite lá em Taubaté, ela faz um trabalho bonito lá no hospital regional. Faz a visita às pessoas que estão com câncer, faz um cafezinho para essas pessoas. Às vezes tem doentes lá que não têm visitas. É a única oportunidade que tem, de repente, de conversar um pouquinho com uma pessoa diferente que está fora ali do contexto do hospital. E esse trabalho voluntário é um desdobramento social bonito do nosso amor a Jesus. Então, porque amo a Deus, eu vou buscar aqueles que estão precisando dele, né? A Fiinha, lá em Formiga, que faz um trabalho lindo também lá no Hospital São Luís, também proporcionando um café aos doentes. O François também lá de Formiga, que está sempre com a Fiinha, ajudando nessas iniciativas. Enfim, são muitas coisas pelo Brasil afora, são muitas coisas pequenininhas que a gente pode fazer e que fazem bem demais ao coração das pessoas que recebem. E aí você também vai esquecer um pouco dos seus problemas, porque cabeça que está ocupada, o diabo não tem vez, né? E às vezes, muitas vezes, o que falta na nossa vida é ocupar o nosso coração e a nossa mente também. Modifique o combustível que você está colocando na sua vida. Comece a permitir que a vida seja melhor. Deu certo com outras pessoas, pode dar certo também com você. Anime-se, resolva suas questões, peça perdão a quem você precisa pedir, reconcilie-se com aqueles que estão afastados, distantes. Talvez nem seja para reaproximar, reestabelecer vínculos, não, só para você aliviar o coração, para você não carregar mais essas mágoas. Perdoar não significa trazer o outro de volta para a vida da gente. Às vezes a gente perdoa justamente para que a distância seja leve, seja benéfica a mim e ao outro. Seja mais feliz. Comprometa-se com Jesus. Descubra o desdobramento desta fé em Deus, que pode lhe fazer acreditar um pouco mais nisso. Tenha mais disposição para viver o sofrimento na hora certa,
para que muito em breve você fique livre dele. O sofrimento tem que ser uma passagem para nos tornar melhores. Ele não precisa ser definitivo. A luta é definitiva, mas o sofrimento da luta é de vez em quando. Lutar não precisa ser sinônimo de dor, de mágoa, de sofrimento, não de peso. A luta pode ser para nos fazer felizes. No momento em que você luta, você precisa estar feliz, porque você está sabedouro de que está fazendo a coisa certa. Então a gente descobre que o Natal pode ser todos os dias, porque essa luta de renascimento não para dentro de nós. As pessoas morrem, as pessoas se cansam de nós, as pessoas vão embora, as pessoas nos traem, porque é assim. Ah, mas por que aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Acontece com pessoas boas e com pessoas ruins. Não adianta a gente ficar esperneando. A vida não vai ficar diferente porque a gente não está gostando do jeito dela. A vida tem muita personalidade, é uma senhora absolutamente dona de si. Ela não está nem um pouco preocupada com a opinião que a gente tem. Ela não está nem um pouco necessitada de parar para ouvir o que a gente tem a dizer dela. A vida é soberana. A vida está acima de tudo e ela dá as regras do jeito que ela quiser. Se ela cismar de entrar na nossa vida agora e desarrumar tudo, ela faz. Porque ela não está sob controle. Ninguém controla. O máximo que nós podemos fazer é observar o movimento dela. Igual que, estou andando, mas estou de olho na vida. Estou observando aqui quais são as regras dela, o que costuma dar certo, o que costuma dar errado, o que essa senhora gosta de perceber em nós. Aí eu vou me adequando. Eu vou fazendo uma regra aqui, que pareça com a dela. Isso chama-se bom senso. Eu vou construindo uma fé cada vez mais encarnada, que vai me colocando ao lado da vida, num paralelo com a vida, e vou pensando, é assim que a vida gosta. Eu vou tentar fazer de tudo para que as minhas regras sejam parecidas com as suas regras. E você faz a mais bonita transgressão que um ser humano pode fazer. Que às vezes a gente tem essa ilusão de que transgredir é fazer o contrário do que a vida nos pede. Transgredir é obedecer. Obedecer. Transgredir é descansar. Já que nesse tempo ninguém tem direito de descansar. Está precisando ficar calado. Nesse tempo em que todo mundo fala, transgredir é calar. Então nós ficamos muitas vezes iludidos de que transgredir é a gente fazer o oposto do que alguém pediu. Transgredir é você fazer o que é certo. É você não perder de vista o que deve ser executado. E aí a gente se torna verdadeiramente revolucionário. E aí, tudo aqui, a vida está passando aqui do lado, eu vou observando, ela não vai se curvar a mim, não adianta eu chorar, ela não muda quando eu choro, ela não fica mais boazinha quando eu reclamo, ela não fica mais generosa quando eu me mostro pobre, escasseado, vilipendiado. Segue, ela tem o seu caminho, ela tem as suas regras e não está nem pouco interessada no que nós estamos achando ou pensando. Ela é dona. Eu sou um súdito. Você é súdito da vida. E a sombra dela é a morte, é a mesma coisa. Não são duas entidades. Tire essa ilusão da sua cabeça de que existem duas entidades, a vida e a morte. Não, é um movimento só. Quando eu respiro, eu faço um movimento de vida, que é o primeiro que eu fiz. Faço o último. Parou de pensar nisso? Quando você nasceu, você fez isso. Começou. E você vai terminar assim. Eu vou terminar. É o mesmo movimento, vida e morte.
Aquilo que nos mata é aquilo que também nos faz viver. Aquilo que nos faz viver também pode nos matar. Estamos aqui. A vida tem as suas regras e uma regra é essa: ninguém tem obrigação de nos fazer feliz. Seja amigo de 1 milhão de pessoas, mas nunca deixe de ser o seu melhor amigo. Acredite na possibilidade de você ser feliz tendo muitas pessoas próximas a você. Mas não se iluda. Chegará um momento em que a única felicidade possível não é aquela que lhe será oferecida pelos outros, mas por você mesmo. É o que você se dá, em última instância, se oferece. É o que você está se dando neste momento. É o que você está alimentando neste momento. A gente tem acompanhado pelos noticiários que cada vez mais a vida tem sido ameaçada. Eu sofro no meu canto, você sofre no seu. Cada um sofrendo essa ameaça em medidas diferentes. Mas uma coisa é certa. No mundo de hoje se estabelece uma realidade grandiosa, que abrange muitas e muitas pessoas que estão sendo ameaçadas pela vida. E acontecimentos terríveis vão sendo desencadeados por causa de escolhas estranhas que a gente fez ao longo da nossa vida. Então, diante de tanta notícia ruim, o que a gente precisa fazer? Buscar a dose de vida que hoje é possível. A gente ameniza o grande sofrimento do mundo quando nós cuidamos dos pequenos sofrimentos. E mesmo porque a grande solidariedade só pode ser expressa à medida em que a solidariedade miúda foi exercida. Hoje, neste instante da vida, nós podemos fazer escolhas que façam bem ao mundo. Quem sabe, pensando um pouquinho sobre a nossa atitude, sobre o nosso jeito de viver, sobre aquilo que a gente está assistindo insistentemente, sobre aquilo que está fazendo ser importante dentro do nosso coração no dia de hoje. Há tanta morte que às vezes entra dentro do nosso coração, há tanto poder de morte que às vezes entra dentro de nós, nos sequestra os outros, quando um pensamento ruim toma conta de nós, por exemplo. Quando o pessimismo do mundo encontra lugar no nosso coração. Quando ele vem se alojar dentro de nós. Porque eu não estou imune. Mesmo que eu nunca tenha coragem de pegar uma arma, pode ser que eu tenha coragem de fazer de outras formas, mais veladas. Quando eu faço do meu discurso uma forma de violência, quando eu faço da minha atitude uma atitude violenta, quando eu agrido as pessoas mesmo sem estender os braços na direção delas, mesmo que não seja uma violência declarada, mas às vezes a violência da convivência, quando eu não permito que o outro seja ele, quando eu não permito que o outro tenha oportunidades, quando eu fico puxando o tapete do outro, quando eu não estou comprometido com a felicidade do outro. Tudo é forma de violência. Estranha, mas é. Diferente, mas é. É sequestro. Estranho, diferente, mas é também. Por isso que a sabedoria da vida nos ensina que a gente precisa olhar o que a gente pode fazer. Diante de tantas atrocidades, diante de tantas coisas desagradáveis que hoje nos acontecem, que hoje acontecem na vida das pessoas, nós precisamos reagir. Nós não temos o direito de nos fechar nos nossos pessimismos, nas nossas faltas de esperanças. Nossas faltas de esperança não mudam o mundo. O que muda é o momento em que a gente arregaça a manga e fala: olha, eu vou cuidar daquilo que eu posso. Tenho aqui minha casa, vou olhar nos olhos dos meus filhos e vou ver se também eles não estão sendo vítimas de violências, que poderão um dia se tornarem notícias na televisão. Porque se a gente não cuida da violência de hoje, pequena, mínima e velada, pode ser que ela venha nos surpreender de maneira grande qualquer dia desse. Grandes tragédias acontecem em pequenos descuidos. E quando nós humanos nos comprometemos com a ordem das coisas, com a ordem da nossa casa, com a vigilância da nossa família, do nosso lar, a gente está, de alguma forma, protegendo-a, para que essas grandes violências não venham acontecer também dentro da nossa casa.
Eu considero um martírio isso. É um martírio que nós precisamos ler, olhar para aquele acontecimento e descobrir o que ele pode nos ensinar. Por isso que diante deste Calvário que hoje o Brasil inteiro está tendo a oportunidade de ver e de contemplar, a gente precisa parar. A gente precisa olhar para esta cena e com ela aprender alguma coisa. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. O Verbo encarnado, isso é, Jesus, porque Cristo já é um título atribuído, Jesus viveu na sua história todo o processo humano. Isto é, poderíamos dizer, Jesus sendo Deus, ele andou mais cedo do que as outras crianças? Será que ele foi privilegiado em ter alguns dons especiais, por exemplo, em poder ficar de pé antes da hora? Não. Jesus viveu e cumpriu todos os passos que o ser humano precisa viver, porque senão Deus estaria violando esta liberdade, né? Ou não estaria cumprindo na totalidade o mistério da encarnação. A gente diz que a única coisa que Jesus não experimentou da humanidade foi o pecado. Mas por quê? Porque ele foi um homem que viveu com retidão o tempo todo a experiência de ser quem ele era. É claro que ele não poderia experimentar a experiência do pecado original, porque ele veio para corrigir o pecado. Então, aí no paralelo da cristologia com a antropologia, você tem. Na antropologia você tem a figura de Adão. Na cristologia você tem a figura de Jesus. Então, Jesus está para a humanidade para resolver o problema que Adão provocou. Mas veja bem, aí você poderia falar assim, então Jesus foi enviado ao mundo para resolver problema. Não. O mistério da encarnação aconteceria mesmo que não tivesse havido o pecado na história da humanidade. Isso é muito bonito a gente compreender. Deus gostaria de experimentar a realidade humana e já estava, no prólogo de João você já vê que desde o início a presença do Verbo já está no processo da criação do mundo. E que depois o próprio Verbo viria experimentar a vida na Terra. Então essa é a teologia. A cristologia explicitando que Jesus viveu todo o processo humano, inclusive o de morrer. E ao morrer, ele traz a realidade humana para uma nova realidade, que é a ressurreição. Que até então o pecado de Adão nos configurava para a morte. Ele nos jogava para a morte. O pecado de Adão colocou dentro de nós uma herança que você tem, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente queira tirar o nome dos testamentos agora, não tem como. Nós somos marcados pelo pecado original, pelo limite original, dê o nome que você quiser. De qualquer maneira, ao descer à mansão dos mortos, Jesus experimenta a totalidade dessa encarnação. Mas dali vem o novo sentido da morte, que é justamente a ressurreição, que é essa categoria nova que vai nos livrar da condenação da morte eterna. Não é verdade? Porque a partir do momento que Jesus ressuscita, e já que ele é humano, toda a humanidade cumpre com ele o destino que um dia Jesus, isso é, ele vive antes de todos nós aquilo que toda a humanidade vai viver. Ele ressuscita e nos coloca então agora nessa vocação de também sermos direcionados e chamados à eternidade, à vida de ressurreição. Que ela pode ser desdobrada o tempo todo na vida prática. Tem uma aqui que eu achei muito interessante. Ele falou assim, Padre Fábio, eu tenho frequentado a Igreja Católica, mas atualmente tenho tido muita dificuldade de participar da minha comunidade, pois eu esbarro o tempo todo na hipocrisia das pessoas. Eu vejo muita gente trabalhando, mas não pelo valor da evangelização, mas por vaidade, usando da igreja como lugar de projeção pessoal. E isso tem enfraquecido muito a minha fé. Gostaria que o senhor falasse sobre essa questão. A minha pergunta é, a nossa fé em Deus depende das pessoas?
Meu Deus do céu. O que você acha, Vanilson? Depende ou não? Não depende, mas esbarra, né? Esse é o problema. Vamos fazer uma distinção. A fé é um dom que nós recebemos de Deus e que precisa ser desenvolvido à medida em que a gente vai vivendo. Por que precisa ser desenvolvido? Porque a fé que eu tenho no momento em que eu sou criança, ela não serve à medida em que que o meu desenvolvimento intelectual, né? À medida que eu vou ficando mais capacitado para questões mais amplas e abrangentes da realidade, eu preciso de ultrapassar esses limites da fé infantil. Então a fé é um processo humano que é dom de Deus na minha vida, que eu vou descobrindo e vivendo esse processo dela o tempo todo. Quando eu pergunto, né? A minha fé depende das pessoas? Depende, porque quando eu estou vivendo o meu processo de fé, eu tenho pessoas ao meu redor. Mas dizer que a fé depende não significa que ela está condicionada, não significa que eu vou deixar de acreditar por causa daquela pessoa. Isso se eu já tenho uma maturidade na fé, isso é, se eu já vivi o meu processo de fé e admiti esse crescimento. Se eu pude experimentar essa maturidade da fé, é natural que eu vá depender menos das pessoas. A fé imatura, ela vai depender mais. Quando eu estou num estágio de fé, eu preciso do testemunho dos outros. Quando eu estou lá, quando eu sou criança, quando eu sou adolescente, quando eu ainda não tenho uma fé muito consistente, eu vou precisar do testemunho das pessoas. À medida em que eu faço a minha experiência, que eu mergulho em Deus e faço por mim mesmo, essa experiência que vai me marcar e que vai me definir como um homem de fé, a minha dependência das realidades humanas, ela acaba sendo bem mais tranquila. Vai ficando menos pesado, vai pesando menos dentro do meu contexto humano a presença do outro. Mas ela ainda continua esbarrando nela, porque a fé é vivida também em comunidade. Quando você diz que você tem dificuldade de olhar para as pessoas que estão na sua comunidade, de interpretar, de viver, né, com elas essa partilha e de descobrir que às vezes elas fragilizam a sua fé, significa que você está também reconhecendo que a sua fé não está tão madura assim, que é bom você viver esse crivo. Não é nenhum problema você descobrir a partir desse testemunho ruim das pessoas que você ainda está precisando aumentar e viver com mais fecundidade a sua fé. Quantas vezes na minha vida eu reconheço isso? Olho para alguém que não está testemunhando do jeito certo, que está fazendo tudo errado, e eu vivo aquela tentação de pensar, eu vou deixar de acreditar. A gente que conhece os bastidores, muitas vezes, da fé, nós corremos um risco muito grande. Quanto mais a pessoa trabalha dentro da comunidade, mais contato ela vai ter com a fragilidade das pessoas. Ela vai ver que a fé passa o tempo todo pelas realidades humanas. E aí a gente precisa distinguir, né? A igreja é santa, mas é também pecadora. Então, ao olhar para as fragilidades do meu irmão, eu não tenho que perder a minha fé em Deus. Eu tenho que ficar mais observante para as fragilidades do meu irmão que estão em mim também. O respeito às regras divinas é sinal de amadurecimento místico. Mas há um detalhe a ser observado. Não basta obedecer. Carece que a obediência seja ato livre, movimento natural que o coração realiza por reconhecer o valor que se alberga na regra. A lei sagrada não foi estabelecida para nos oprimir. Ela é fruto do amor divino. A primeira referência que dela temos está no livro de Gênesis, na passagem que Deus ordena a Adão e Eva permanecerem dentro dos limites do paraíso. Uma regra foi estabelecida, mas não era sem motivo. Era para que o encontro fosse possível. O paraíso era o lugar delimitado para o encontro. Os limites estabelecidos facilitavam o encontro entre Deus e a humanidade recém-criada. O estatuto divino salvaguardava a Adão e Eva o direito de serem encontrados pelo Criador. Veja bem, na ordem divina temos a explicitação do caráter positivo da regra. Obedecer não era somente uma obrigação,
Antes disso, era o direito de ser encontrado. Não ultrapassar os limites estabelecidos era garantir a proximidade com o Criador. Incomodado com essa harmonia, o diabo resolveu agir. A serpente colocou no coração deles a dúvida. Eles deixaram de saber o que era realmente bom. Interpretaram a proteção como uma privação. A palavra amorosa que recomendava desfrutar os limites do paraíso foi distorcida. O direito foi interpretado como fardo e obrigação. Mas o pedido de Deus não cerceava a liberdade humana. Permanecer dentro do paraíso era um exercício de liberdade. Sair também, mas nesse caso era preciso abrir mão de estar sob a proteção, que para ser amorosa carece estabelecer limites. Só quem ama estabelece, compreende e respeita os limites. Mas não foi assim que me ensinaram. Passei boa parte de minha vida firmado no legalismo da regra. Nunca interpretei a obediência como um direito, apenas como um dever. Fui privado de compreender que estar sob a autoridade divina era o mesmo que ser amado. É regra da vida. Toda criança tem o direito de obedecer a alguém. Sim, é direito que não se pode ser negligenciado. Por não ser capaz de decidir sozinha, é seu direito que alguém a oriente nas questões que escapam à sua capacidade de compreensão. É dessa obediência que nasce a confiança que lhe proporciona crescer e alcançar autonomia, liberdade interior. É crime privar uma criança de direcionamentos. Não é saudável não estabelecer regras, limites, mas é preciso explicitar os motivos. A proteção é desdobramento do amor, do desejo de que o outro não se perca, de que ele possa, pela observância saudável da regra, alcançar a liberdade que nos liberta de nós mesmos. Mas eu desconhecia esse avesso. O texto sagrado não me comunicava outra coisa senão a restrição. Porém, demorei para compreender o outro lado da legislação divina, que ali começou a ser estabelecida e que finalmente foi entregue a Moisés. A lei não se limita a ser um estatuto de restrições. Ela é muito mais que um código moral a ser observado. Ela é fonte de vida. E por trás das palavras que ordenam um modo de viver, encontramos uma exortação ao crescimento, um conselho amável que nos encaminha ao aperfeiçoamento. A lei é um referencial de limites e possibilidades. Sobre esses dois pilares ela é edificada. Dela se desdobram direitos e deveres. A lei nos possibilita quando nos limita, mas também limita quando nos possibilita. Não é um jogo de palavras, é a explicitação da complementariedade que lhe é inerente. As duas dimensões podem nos favorecer, e disso eu fui privado. Deixei de conhecer a dimensão amorosa da lei. Deixei de experimentá-la como um instrumento libertador que poderia facilitar a minha relação com Deus e com a humanidade. Faltou dar o segundo passo. Não me ensinaram que na lei o amor está albergado. E assim tornei-me um religioso fiel, um profundo conhecedor de todos os estatutos que há séculos foram recrutados pela cultura religiosa de minha ascendência. Um homem que não se economizou no conhecimento das Escrituras, que honrou a tradição e que se esmerou para buscar a coerência que a letra escrita me pedia. Amarrei a lei ao corpo, cingi meus rins com a palavra sagrada, quis trazer grudada ao corpo a recomendação revelada aos meus pais, o sábio conselho que nos veio dos céus, trazido pelas mãos dos escolhidos, dos que trouxeram na alma a brasa da profecia, a voz humana que nos trazia os recados celestes.